O Código Aberto está no ar mais uma vez, já é o nosso 9º encontro. Nós estamos nos aproximando do finalzinho do ano, nós estamos aproximando do final da temporada também, bastante coisa já ficou para trás nessa temporada, nesse trimestre que a gente está falando sobre unidade em Cristo. Eu espero muito mesmo que até essa altura, que já a essa altura, algumas coisas já tenham mudado nas suas relações. Eu não tenho nenhuma pretensão, a gente não tem como ser presunçoso o suficiente, nem podemos ser presunçosos, dizer espero que sua igreja esteja diferente, espero que sua comunidade seja diferente. Não, eu espero que você esteja, espero que você talvez tenha experimentado algum tipo de mudança ou um despertar para fazer funcionar as coisas de maneira diferente. Tem uma frase que diz que é o desde que comece por mim. Quer a mudança em algum lugar, quer ver a mudança em algum lugar, que ela comece por você. Seja o princípio da mudança, seja o ponto de partida das mudanças. É muito fácil a gente olhar e a gente aprender lá na primeira lição que uma das primeiras coisas, dos primeiros elementos que vem com a entrada do pecado e da desarmonia é o atribuir culpa ao outro. É olhar para o outro e dizer que ele deveria ter feito assim, que ele poderia ter feito daquele jeito. E quando a gente chega em espaços de conflito, em espaços onde as diferenças estão imperando, isso é uma tendência da gente, tentar encontrar algum culpado. Então, que você não procure nenhum culpado e não precisa se culpar também, apenas pense o que eu posso fazer para ser um promotor de unidade, o que eu posso fazer para ser um promotor da união, da vida em comunidade, o que eu posso fazer para que a diversidade opere em favor da expansão do reino de Deus. Espero que essa decisão já esteja tomada, você já esteja pensando sobre isso e a partir do tema de hoje pense ainda mais. Hoje a gente vai pensar em como a gente torna prático essa nossa vida em comunidade. A gente já passou por alguns princípios práticos, mas a gente vai tentar voltar a alguns deles, vai vir alguns conceitos pelos quais nós já passamos. E falando sobre coisas que nós já passamos, eu vou passar pelos convidados que já estão aqui há 9 semanas. 9ª semana já. Passando rápido, né? 9ª semana. Como é que você está, Agatha? Eu estou bem, por enquanto. Está bem? Até aqui, até essa 9ª semana, algo que das conversas aqui, algo que foi marcante para você, assim, que você pensa, devo levar isso para a minha vida, devo levar isso para o Ministério Fácil, devo levar isso para a minha vida acadêmica? Várias coisas que a gente comentou aqui eu vou levar para mim, até porque está sendo muito prazeroso, eu vou aproveitar essa oportunidade para estar agradecendo a vocês, por estar aqui com vocês, está sendo muito prazeroso mesmo estar compartilhando com vocês. Vocês estão me ensinando muito com a vida de vocês. Então, assim, você também, pastor Thiago. Obrigado. Mas eu acho que o sentimento de pertencer a algo maior e estar sempre focado nesse algo maior que é Cristo, eu vou levar sempre comigo. Legal. Bom ter você aqui também. Também estamos gratos porque estamos aprendendo com você. Certo? Estamos? Sim. Estamos. Momento tenso para mim agora. Pastor Bruno. Olá. Tudo em ordem? Graças a Deus. Pastor, nessa caminhada, tem quanto tempo já que está no ministério, trabalhando como pastor? 6 anos e meio. 6 anos e meio. Olhando para conflitos, assim, o que você vê, olhando para os conflitos talvez em igreja e tudo mais, o que você vê que sempre é um caminho de solução? Baseado naquilo que a gente aprendeu também, baseado na sua experiência como pastor, o que você tem visto que é sempre um caminho por onde a solução precisa começar? Solução para a resolução de conflitos, para unir as pessoas? Bem, no meu caso, quando eu sou o mediador ou quando as pessoas estão brigando e... Quando você é o mediador, quando você tem que lidar Quando eu sou o mediador, eu tenho que ouvir mais do que falar. Às vezes as pessoas não querem, numa visita pastoral, por exemplo, elas não querem ouvir, serem cobradas. Elas querem falar, e só de falar, e o fato de eu estar lá, elas já se sentem muito aliviadas. Já é quase que suficiente, muitas vezes. Aí eu saio de lá e falo assim, nossa, pastor, você foi o melhor pastor da minha vida já. Eu não falei nada. É só... Já ouvi isso algumas vezes. Dá espaço para ouvir. Por estar ali. Eu acho que na resolução de conflitos também, quando é entre dois, mesmo sem mediador, é saber ouvir também. Muito bem. Obrigado por estar aqui, pastor. Eu que estou feliz de estar aqui. Tamires, e você? Tudo bom? Está bem? Eu estou bem. Certo, na paz? Que bom. Tamires, você está hoje vivendo dentro do meio acadêmico e o que você acha, não sei que comunidade você está hoje, mas assim, o que você acha que chamaria a atenção, o que você acha que seria atrativo para as pessoas do centro acadêmico onde você está
o que as atrairia à igreja? O que faria elas olharem para a comunidade onde você vai dizer, gostaria de conhecer essa comunidade? Em primeiro lugar, ser uma comunidade de amor, né? Quem não gosta de amor? De ter pessoas amorosas, atenciosas ao redor. Em segundo lugar, a diversidade, gente. Está sendo lindo demais explorar isso durante essa lição. É um tema que parece que não se esgota, porque Deus, ele é incrível, ele criou tantas coisas diferentes e ele nos criou diferentes uns dos outros. Isso é infinitamente estudado por antropólogos, sociólogos, comunicadores, né? E é maravilhoso ter isso em prática dentro das igrejas. Quando a gente aprecia a diversidade, as pessoas vêm até nós. Muito bom. Obrigado. Prazer ter você aqui mais uma vez. Gustavo, e você? Como é que você está? Tudo certinho? Tudo bem, e você, pastor? Tudo na paz também. Bom. Dos temas pelos quais a gente passou, assim, um que faria você, um que talvez muda um pouquinho a sua visão. Um que você falou assim, não, olha, eu acho que eu posso pensar diferente a respeito disso. Acho que o fato de que o principal, o que nos une como família de Deus, como povo de Deus, é somente a crença na salvação por meio de Cristo. É isso que deve importar mais para a gente. O resto é consequência, o resto vem junto. Mas o principal a gente tem que focar nisso. É Cristo como o nosso Salvador, o único Salvador, né? Bem, obrigado mais uma vez por estar aqui, obrigado a vocês por estarem aqui. E eu quero apresentar o Wesley que está aqui com a gente mais uma vez. Olá, minha última semana. Poxa. A última semana. Mas que bom Despedida. que você passou esse mês aqui com a Muito bom. gente. Foi muito Obrigado. bom tê-lo aqui, que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém, pastor. Daqui a Amém. pouquinho você volta a cantar e lembra de participar, tá bom? Tá bom, claro. Sempre que Vou você falar. quiser, tá bom? Vou invadir aí. Beleza. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos oriente no estudo dessa semana. Nós temos aqui ouvimos algumas coisas aqui que são marcantes para a gente e a gente vai hoje tentar pensar em mais algumas bem importantes. Antes disso, nós vamos falar com Deus. Eu vou pedir para a Tamires orar para a gente. Pode ser? Por favor. Pai querido, muito obrigada por mais uma semana de estudo da Tua Palavra. Por favor, nos abençoe agora, porque nós vamos discutir o que aprendemos durante essa semana. Esteja também com quem está em casa, nos acompanhando, para que esse compartilhamento de ideias seja uma bênção. Fique com nossos familiares e os nossos amigos. Em Teu nome, amém. Amém. Muito bem. A gente olha para a Bíblia e a gente encontra esse chamado para a unidade. A gente já falou que na criação, e se nós lembrarmos lá da primeira lição, nós falamos da unidade, e eu me lembro de vocês terem chamado a nossa atenção aqui, a atenção de quem estava assistindo também, para Gênesis capítulo 3, verso 15, onde há uma promessa do descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. De alguma maneira, o pecado entra, cria desarmonia, espalha, mas há então um momento, há um cenário, há um lugar onde as pessoas novamente podem ser reconectadas. Nós olhamos para a cruz e entendemos que é esse momento. A morte de Cristo é isso que reconecta. Reconecta o que com quem? Qual é essa reconciliação promovida pela morte de Jesus? Os seres humanos a Deus, né? Jesus faz essa reconciliação, essa reunião, né? essa volta ao nosso relacionamento com Deus, né? Ele é a ponte que nos liga a Deus. É isso que acontece. E eu acho interessante isso a gente... Você ia falar alguma coisa? Ia, né? Pode falar. Agora eu vou falar. Não, é interessante que reconecta o pecador também com Deus. Essa condição que a gente tem e a ira de Deus que estava sobre nós e nos dá esperança, porque agora não mais estamos mortos eternamente, mas agora temos esperança em Jesus de sermos reconectados com o nosso Deus. E tem uma coisa falando sobre essa reconexão, que daí você falou, reconecta o pecador. Então é uma reconexão que está aberta a todas as pessoas. Em alguns momentos, pastor, a gente às vezes perde isso de vista como sendo o ponto de partida. Às vezes a gente vê na prática da igreja, da vida cristã, é possível, em alguns momentos, na caminhada cristã e na experiência das comunidades, a gente tirar a importância desse fato. É possível a gente diminuir a importância disso. E quando a gente diminui a importância disso, qual é a consequência e o que a gente coloca no lugar, geralmente, quando a gente diminui a importância do evento, sacrifício, da morte de Jesus como sendo esse elemento que reconecta a pecador?
Bem, a gente, como cristãos, a gente tem tanta coisa boa para estudar na Bíblia e tanta coisa boa para viver no cristianismo, que é possível a gente colocar essas coisas que são periféricas no centro e o centro para a periferia. E a gente vê às vezes, né, ao longo da história do cristianismo a gente vê, nos dias de hoje também, eu já encontrei até pessoas que pegam a periferia e colocam no centro. Então, por exemplo, eu acredito muito que a gente tem que ter um estilo de vida saudável. Gosto disso, algumas coisas são mais difíceis para mim, outras são mais fáceis, mas acredito mesmo nisso. Mas algumas pessoas transformam isso como centro. E isso gera um prejuízo muito grande para a pessoa como indivíduo, porque ela perde de vista a essência do evangelho, né? Ela começa a viver um cristianismo sem Cristo, e normalmente essas pessoas que têm essa postura, elas se tornam pessoas incômodas. Então, a pregação delas, como está na periferia, começa a prejudicar outras pessoas e leva outras pessoas a olhar para Cristo, para um Cristo que não é o Cristo descrito na Bíblia. E quando você fala disso daí, das periferias, né, da gente trazer as coisas que são periféricas e colocar no centro, eu acredito que em alguns momentos também a igreja assume o lugar do Cristo, né? A gente tem esse fenômeno de o sacrifício de Cristo é o mais importante, mas às vezes a gente assume algo, o papel de Cristo, falando, o papel de Cristo de reconectar o pecador, parece que às vezes a igreja encampa esse papel para si, toma esse papel para si. Nós, como igreja, conectamos o pecador com Cristo. E a igreja tem esse papel, a igreja tem esse poder de conectar o pecador com Deus. A igreja tem esse papel, a igreja cumpre esse papel também, de conectar alguém que está distante de Deus. Não, o papel da igreja é conectar as pessoas a Cristo. E aí, por meio de Cristo, a gente é conectado a Deus, né? Agora, é esse o papel da igreja. É por isso que tiveram tantas guerras em nome de Cristo. Por isso que tanta gente foi perseguida, tanta gente foi morta. Quando a igreja se coloca no lugar de Cristo, é isso que vai acontecer. Só vai acontecer perseguição e desunião mesmo. E é por isso que a gente teve várias reformas durante a história para nos voltar para a palavra, que diz que a gente é sal, que a gente é luz, mas a gente precisa do sal maior e da luz maior para que a gente possa espalhar. Sobre essa conexão, também é interessante a gente pensar que, na verdade, a igreja é uma facilitadora disso. Ela deveria ser, pelo menos. Em 2 Coríntios 5, a partir do verso 17, tem um texto muito interessante sobre esse assunto. Paulo fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E ele continua falando que nós somos embaixadores de Cristo. Então, esse é o nosso papel aqui, representá-lo. Nós não somos Cristo, mas nós refletimos quem ele é como cristãos. Deveríamos. É verdade. É só a gente entender que a gente é agente durante esse ministério de redenção. Os anjos também são agentes no ministério de redenção, mas eles não podem conter para eles a salvação. A gente não acessa Deus através dos anjos, digamos assim. As pessoas não podem acessar Deus só através da gente. Não, a gente pode ser uma porta convidativa para dizer, olha, eu acessei e consegui acessar esse Deus através de Cristo. Você também pode, então venha, junte-se a nós. Esse verso que a Tamires leu, ele fala exatamente o nosso real ministério, né? Além de ministério da música, além do ministério da pregação, da recepção, qualquer outra coisa que tiver de ministério, o nosso ministério real é da reconciliação. Esses outros ministérios que a gente fala, que a gente levanta mais a bandeira, eu sou o cantor, eu sou o pastor, é um pretexto para tornar conhecido quem deve ser conhecido e reconciliar quem deve ser reconciliado com aquele que se perdeu. Sabe que é o pecador com o Criador. Sabe o que é, Wesley? É que o ministério maior é esse mesmo, reconciliação. E daí vem as formas, através Exato. da música, através da pregação. É um pretexto. Entende? Eles são ministérios dentro da reconciliação, Exato. Que é o ministério maior. Exato. A própria igreja. Veja, a igreja é o maior e o principal instrumento de Deus para a missão dele. Mas a missão precede a realidade da igreja, quando falo cristianismo. Até existe uma discussão, né? A igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? Depende do seu conceito de igreja, né? A missão vem antes. Quando há o pecado, já que voltando a Gênesis 3,15, Deus cria formas de salvar o ser humano. Não estou falando de dispensacionalismo aqui. Estou falando das maneiras que Deus executou ao longo da história para salvar o ser humano, embora sempre fosse pela graça, mas os instrumentos
foram diferentes. E agora é a igreja. Instrumento de Deus, o principal, não o único, né? Mas é o principal para salvar a humanidade. Então a gente não pode colocar a igreja no lugar indevido, não abaixo da sua importância, mas também não acima. E pensando nessa ideia ainda, né, falando desse papel da igreja, esse ministério de reconciliação, a gente tem muito forte um texto que Jesus fala, quando ele falando sobre da compreensão de igreja, ele fala para Pedro, né, olha, eu vou fundar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o que ela ligar na terra será ligado no céu. Nessa ideia, não de que a igreja tem poder de salvar, mas que na igreja, na comunidade, as pessoas são religadas, as pessoas que se unem ao corpo de Cristo, elas estão se unindo a isso que é ainda maior, que transcende simplesmente esse espaço, transcende os lugares de reunião. Então, essa reconexão que está acontecendo, essa reconciliação. Pergunta que agora a gente tem diante de nós, quando a gente pensa sobre esse ministério da reconciliação, a gente está falando, Paulo diz, né? Deus em Cristo nos reconciliou consigo e nos entregou então um ministério de reconciliação. Quando a gente pensa sobre isso, sobre esse papel da comunidade ser esse ministério de reconciliação, qual deve ser agora então o modo de vida dessa igreja que trabalha reconciliando? Como é que a gente reconcilia? O que a gente faz para reconciliar as pessoas? Como é que a gente exerce esse ministério? Vocês falaram de várias formas, né, de exercer, mas como é que a gente exerce esse ministério de reconciliar as pessoas com Deus? De uma forma geral, é colocando o amor em prática, né? O amor que Cristo veio e nos mostrou como funciona. E ainda em 2 Coríntios, que é a carta de Paulo, que tem esse texto sobre o ministério da reconciliação, no capítulo 6, ele vai dar vários conselhos. Ele vai falar para as pessoas da igreja não serem motivo de escândalo para ninguém, para que elas não caiam em descrédito e para que elas também se apoiem mutuamente os irmãos. Então, nós devemos ser um ponto de força para quem está ao nosso lado, sempre. Também a gente tem que ter transparência para falar uns com os outros. Isso é uma consequência, né? Acho que de forma bem simples, fazendo como Jesus fez aqui. Primeiro ele foi atrás das pessoas, se mostrou disponível para ir atrás das pessoas, depois revelou o Pai. Pode ser uma forma bem simples de a gente... Exatamente. A gente tem ainda que pensar um pouquinho mais sobre isso, e a gente vai tentar no próximo bloco pensar em vivências práticas, em coisas que geralmente acontecem nas comunidades de crentes, coisas que acontecem nas comunidades e com as quais a gente pode lidar partindo dos princípios bíblicos que a gente falou, como a Tamires apresentou aqui também, que existem em 2 Coríntios e em outros lugares, tá bom? Então fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho com o Código Aberto.